Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata, a importância de se prevenir a doença e principalmente de ter o diagnóstico precoce. Eu trouxe aqui alguns dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que mostram aí quais são as tendências para os próximos anos em relação à doença. Bom, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do Brasil, atrás apenas os tumores de pele não melanoma. No Brasil, estima-se, gente, que 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio de 2023 a 2025, ou seja, para os próximos 2 anos. Atualmente, o câncer de próstata é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, o que reafirma a importância epidemiológica no país. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o médico urologista Dr. Renato Corradi, ele que é especialista em oncologia, PhD em cirurgia pela UFMG e tem especialização nos Estados Unidos também neste assunto. Bom, Dr. Renato, obrigado pela sua presença aqui no Observações. Para quem não sabe, o Dr. Renato saiu de Belo Horizonte para vir aqui em Itaúna prestar esse importante serviço para a nossa comunidade. Então, Dr. Renato, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e eu gostaria que o senhor já começasse falando, né, dessa questão. Como que você vê esses dados que eu trouxe aqui do INCA? Olá, Henrique. Olá a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela essa iniciativa, porque esse mês de novembro é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata e é muito importante nós discutirmos isso, trazer essa informação aí ao nosso público e tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável, né? Apesar do assunto ser desagradável, mas é a nossa intenção de informar. Eu acho que isso vai ser muito bom. Bom, você me perguntou sobre esses números do INCA. São realmente números muito preocupantes, pois o câncer ele vai impactar negativamente a vida de todo mundo, do paciente, da família, e impacta muito a questão também da saúde pública. Mas eu vejo, por um outro lado também, os números crescentes de casos de câncer de próstata, eles mostram também um outro fato. Eles mostram que esse câncer está sendo mais diagnosticado, ou seja, as pessoas também estão procurando mais aí o atendimento médico e descobrindo aí esse câncer. Então eu vejo esses dois lados. Agora, falando sobre a doença, né, como que ela surge e quais os primeiros efeitos no organismo que já indicam a presença desse tipo de neoplasia? O câncer de próstata é um câncer muito silencioso, na maior parte das vezes. Então, na grande maioria dos casos, ou na maioria dos casos, ele não vai trazer sintomas. Os sintomas, eles são muito parecidos com outra doença que acomete a próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata. Então, temos que pensar que a próstata é um órgão que fica entre a bexiga e a uretra. Ela fica lá no meio do caminho da saída da urina. Se temos um câncer ou uma próstata aumentada, essa próstata vai dificultar a saída da urina. Então, os sintomas seriam principalmente um jato mais fraco, uma dificuldade de urinar, sangue na urina, dor para urinar, acordar várias vezes à noite para urinar, mas esses sintomas eles se confundem da hiperplasia com o câncer de próstata. Então, a importância daí de fazermos os exames de rastreamento, que é o PSA e o TOC, vamos falar mais desses exames com certeza aí na frente, mas o recado é que a doença é muitas vezes silenciosa. Bom, e ela é muitas vezes silenciosa e negligenciada por parte do público também, né, doutor Renato? Porque a gente vê, por exemplo, como você disse, eu estou ali com um jato de urina mais fraco e tal, é porque eu bebi pouca água. Então acaba que as pessoas já se dão o próprio diagnóstico, mas não vão ao médico, né? Com certeza, principalmente os homens, eles não têm o hábito de procurar o médico com frequência. A gente compara sempre os homens com as mulheres. As mulheres, desde a adolescência, já procuram fazer os exames ginecológicos e conversar com algum profissional. Os homens, eu acho que eles negam qualquer coisa que eles têm na saúde muitas vezes e isso atrasa aí qualquer diagnóstico, qualquer tratamento.
Bom, e o que tem causado, né, câncer na população? Por que eu pergunto isso? Porque hoje a gente tem um estilo de vida muito desenfreado. Então, assim, o que causa principalmente o câncer de próstata? É às vezes a questão do vício em tabaco, a questão do lifestyle, né, que é o estilo de vida que às vezes a pessoa não se alimenta bem, não come bem, é sedentário, não pratica atividade física. Mas o que tem causado, ou então às vezes também efeitos naturais, né, efeitos também, por exemplo, o ar poluído, o que tem causado tanto câncer na população? Henrique, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais velho a pessoa, maior a chance de ter o câncer de próstata. Então, é um fator que é difícil da gente controlar, né, a idade. Mas nós vemos que existem outros fatores também, estudos já mostraram que outros fatores podem também trazer o câncer de próstata, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, sabe? Alimentação muito rica em produtos com farinha branca. Então, são todos esses fatores que ajudam a gente, são fatores evitáveis que ajudam também não só a prevenir o câncer de próstata, mas outras doenças também que afetam a saúde das pessoas. Agora no mês de outubro, nós tivemos aí a conscientização em relação ao câncer de mama, e é um câncer muito agressivo quando atinge as mulheres. Na maioria das vezes, dependendo do caso daquele câncer, a mulher acaba tirando as mamas, né, perde os cabelos. Então, assim, é uma doença muito agressiva, né? Tanto que as mulheres fazem muitos exames todos os anos, porque o medo é justamente esse, a questão da vaidade, a questão do dia a dia. E no caso dos homens, como que você no consultório tem visto isso, né? Essa doença também para os homens, ela é muito agressiva e, por exemplo, se ela for diagnosticada muito tarde, não tem tratamento, não tem cura, como é que é isso? Explica para o nosso público. Eu falo sempre, no diagnóstico do câncer de próstata no consultório, quando eu estou com um paciente com câncer de próstata, eu falo que o câncer de próstata não é uma doença só, é uma doença com várias caras. Então, o câncer de próstata ele pode ser desde uma doença bem leve, uma doença bem não agressiva, como pode ser muito agressivo. Então, tem vários tipos, né? Então, nós temos que diagnosticar e enquadrar o paciente aí no estágio para saber qual que é o melhor tratamento. Em relação aos efeitos que ele traz para a saúde das pessoas, são também vários, vão depender muito da época que for diagnosticado, no estágio que for diagnosticado. Se for diagnosticado no estágio muito inicial, às vezes a gente pode só acompanhar esse câncer. Muitas vezes esse câncer não vai ter que ser tratado ativamente, com uma cirurgia ou uma radioterapia. Então, ele tem vários tipos de câncer de próstata. Agora, em relação aos efeitos desse câncer, muitos homens têm a questão da sexualidade muito aflorada, né? Fala assim, eu vou ficar estéril, ou então eu vou perder a minha libido, ou então eu não vou mais ter aquela potência sexual que eu tinha, né? E a gente tem que ser aberto aqui para o nosso público. Realmente impacta nisso ou não? Ou tem uma diminuição nessa questão também hormonal? Como é que funciona? Com certeza impacta. O tratamento do câncer de próstata, principalmente quando o câncer de próstata for localizado, é a retirada da próstata ou o tratamento dessa próstata com uma radioterapia. A próstata é um órgão sexual, é um órgão que está relacionado à função sexual. Ela produz o líquido que vai nutrir os espermatozoides. Então, em caso de tratamento de retirada da próstata, uma radioterapia da próstata, o paciente vai ficar estéril. Mas, muitas vezes, é uma doença que ataca homens a partir de 55 anos. São homens que já estão com a prole definida. Isso é uma coisa. Outro problema do câncer de próstata é a localização desse órgão. A próstata ela fica muito próxima ao fecho vascular nervoso que é responsável pela ereção. Então, no caso de uma cirurgia ou numa radioterapia, quando vamos fazer a retirada da próstata ou o tratamento do tumor, nós podemos lesar esses feixes e, consequentemente, afetar aí a função sexual. Além disso, em casos avançados de próstata, de câncer de próstata, nós temos um tratamento que é o tratamento hormonal. Nós fazemos uma castração do paciente, nós tiramos a testosterona. Por quê? Porque a testosterona é o hormônio que ajuda esse tumor a crescer. Então a gente freia tirando a testosterona. E a testosterona está ligada à masculinidade, está ligada à libido, ligada à potência. Então, qualquer tratamento para o câncer de próstata pode afetar
tanto a libido quanto mexer com a disfunção erétil, em diferentes graus. Agora, em relação aos dados do INCA também, a gente tem visto que cada vez mais você disse em relação aos 55 anos para frente, né? Mas a gente tem visto também que homens muito jovens também estão surgindo com câncer. Então, às vezes também são esses suplementos que se toma na academia demais, bombas aí, né? Hormônios, né? Como, por exemplo, a própria testosterona. Tem muita gente que faz reposição sem consultar um médico. Então, assim, como que você tem visto também essas questões nos mais novos? É raro ou tem acontecido bastante? É raro, sim. Então, hoje, assim, para fazermos o rastreamento do câncer de próstata, nós começamos com 50 anos, né, assim, para uma população em geral. Para pacientes com história familiar, nós começamos com 45 anos. Essa questão de reposição de hormônios, de testosterona, é uma coisa que tem que ficar muito clara. A reposição, ela é muito segura, quando ela é reposição. Mas hoje o que o pessoal está fazendo? Eles estão fazendo uso de testosterona com índice de testosterona acima do normal. Então não é uma reposição, é a chamada bomba mesmo. Nisso não existe, nós não temos estudos que mostram segurança nessa reposição e o que isso vai causar nessas pessoas que usam esses hormônios. Ou seja, é uma suplementação, né? Uma suplementação. Reposição é quando a testosterona vai estar abaixo de 300. Entendeu? E o paciente com sintomas, aí você vai repor. Agora, um paciente que está com testosterona normal e aí você vai dar mais testosterona, não temos estudos que mostram que isso é seguro. Tá certo, doutor Renato. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Essa é pra você que diz por aí que nunca ganha nada. No Black November do Number One, matriculando-se agora no inglês, você ganha o kit de material para o primeiro semestre de 2024. E para ficar melhor ainda, o material vem acompanhado de um desconto muito exclusivo nas 12 mensalidades de 2024. Chegou a melhor hora de se matricular no seu curso de inglês pelo Black November Number One. 37 3232 3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Chegamos em Pará de Minas e nosso primeiro empreendimento é no bairro São José. Um local privilegiado, com muita privacidade, uma linda vista das montanhas
e, ao mesmo tempo, próximo a tudo que você precisa. O Terra Mares Pará de Minas terá apenas 136 unidades disponíveis, sendo que 68 delas serão casas com quintal e as demais serão apartamentos flex. Tanto as casas quanto os apartamentos apresentarão características distintas, o que os tornam ainda mais atrativos e diferenciados. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Águas de Pará de Minas tem uma informação importante para você. Sabia que todo cliente pode pagar a conta de água via Pix diretamente com o código que vem na fatura? Isso mesmo! Escaneou, pagou! Muito fácil, não é? Então pague a sua conta de água de forma simples e rápida. Descomplique e pague com Pix. Escaneou, pagou! Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. Bom, doutor Renato, a gente vai falar agora justamente disso, né? Da importância do diagnóstico. Muitas pessoas relativizam, muitas pessoas têm medo, mas explica pra gente qual que é a importância da pessoa sempre estar ali com os exames em dia, com o diagnóstico sempre feito e, claro, ter esse diagnóstico precoce para a classe médica, para vocês que são da área da saúde. Qual que é a importância disso? Henrique, o seguinte, a próstata era um exame, a próstata ela é um órgão que a maioria dos tumores que aparecem nela, 90%, eles vão ser cânceres de periferia. Então, durante o toque, nós podemos, às vezes, sentir algum nódulo que traz uma interrogação para a gente que pode ser uma doença, que pode ser um câncer de próstata. Além disso, o PSA é uma substância produzida pela próstata, tanto saudável como a próstata doente, que pode também, os altos níveis de PSA podem nos fazer suspeitar de uma doença na próstata. Então, esses exames de rastreamento, PSA com toque, eles ajudam a gente a ter uma dúvida aí e uma suspeita de um câncer de próstata. No caso de dúvida, nós vamos pedir outros exames. Esses seriam a ressonância ou já ir direto para uma biópsia. E a biópsia da próstata, ela vai nos trazer o diagnóstico ou não do câncer de próstata. Bom, tendo o diagnóstico e diagnosticando num momento adequado, num estágio inicial, que o câncer está só na próstata, 90% desses pacientes eles vão ser curados. Porque a doença ela vai estar localizada. Você vai fazer um tratamento na próstata do paciente, você vai tirar ela ou fazer uma radioterapia e vai retirar todo o tumor. Então a chance de cura
é muito alta nesse caso. Agora, justamente sobre esse assunto, né, sobre a chance de cura, a gente vai ver agora uma reportagem da nossa parceira TV Cultura que mostra que em caso de diagnóstico precoce, 90% dos casos de câncer de próstata tem cura. Vamos ver. O câncer de próstata ele é o mais frequente na população masculina. Cerca de 30% dos homens acabam tendo câncer de próstata e, eventualmente, dependendo da gravidade desse câncer, pode vir a vitimar esses pacientes. Então, por ser o câncer mais frequente, essa campanha ela leva a aumento da conscientização desse problema e levar ou estimular os homens a procurar ajuda médica para fazer os exames preventivos, porque todo e qualquer exame preventivo, ele tem o objetivo de fazer um diagnóstico precoce, aonde a chance de cura acaba sendo maior. Então, não é desejável que o homem venha a apresentar sintomas para depois ir procurar assistência médica. Essa prevenção, como o senhor já disse, ela é importante, é fundamental. Como é que ela é feita? Os exames preventivos preconizados por várias entidades médicas públicas ao redor do mundo é a realização do exame de sangue do PSA e a realização do toque retal. Os dois juntos, eles visam a você tentar fazer o diagnóstico precoce de um câncer de próstata, onde, como eu comentei anteriormente, onde as chances de cura acabam sendo maiores. Qual é, no fim das contas, a chance de remissão, de vencer um câncer de próstata? Isso vai depender muito do estágio ou do quão grave o câncer de próstata está no local, na região da próstata. Eu diria que a vasta maioria dos pacientes, quando diagnosticados precocemente, em estágios precoces da doença, a chance de cura excede 90% a 95%. Infelizmente, tem alguns casos que se apresentam de uma maneira mais agressiva, e aí, nesses casos, essas taxas, elas invariavelmente vão ser menores, porque tem a ver com o quão grave o tumor se apresenta ao diagnóstico, as características desse tumor, o tamanho desse tumor, a invasão dos tecidos adjacentes, tudo isso daí influencia a chance de cura do paciente. A gente preconiza fazer o PSA, toque retal, para tentar diagnosticar um câncer de próstata onde seja muito precoce o diagnóstico, onde as chances de cura são maiores. E até mesmo aonde a chance da gente fazer um tratamento de vigilância ativa, como eu comentei anteriormente, seja maior. Então, se eu descobrir um câncer muito pequeno, muito inicial, de um risco muito baixo, num paciente talvez já de uma certa idade, ou com uma expectativa de vida curta, que pode ter relação com a idade ou com comorbidades, a gente pode favorecer uma vigilância ativa, que significa, olha, vou olhar esse câncer de perto, com atenção, e ao menor sinal de necessidade de um tratamento ativo, aí a gente entra com o tratamento ativo. Mas não é uma necessidade intempestiva nesses pacientes com um tumor de muito baixo risco de iniciar um tratamento imediatamente, tá? Isso dá para muitas vezes a gente fazer um processo de vigilância ativa. Mas eu acho que é importante eu prefiro sempre a gente saber o que a gente está lidando, fazer o diagnóstico, avaliar o risco do paciente. Tem inclusive exames genéticos que podem ser feitos para tentar estratificar um pouco melhor o risco do paciente, para saber se esse paciente merece ou não merece, no sentido de precisar fazer um tratamento ativo ou não. Bom, doutor Renato, como vimos ali, é um alto índice, né? 90% de chances de cura, não é algo para se deixar para lá, né? Realmente faz a diferença, mas somente vai fazer a diferença se o diagnóstico realmente for precoce e se essa vigilância for constante, né? Com certeza, isso é fundamental. Por isso que nós falamos tanto. Nós queremos diagnosticar o câncer de próstata no momento em que ele deve ser tratado e ele pode ser curado. Daí a importância de nós fazermos o exame de preventivo. E muitas vezes, desculpa, eu falo preventivo, mas ele não é um exame preventivo. E fala, vamos fazer o preventivo. O pessoal, muitas vezes, as pessoas têm a falsa impressão que se fizer o exame, o toque, vai livrar elas de ter um câncer de próstata. E acham, às vezes, também que quem tem o câncer de próstata, teve o câncer de próstata porque não fez o exame. Na verdade, o exame ele não previne. Ele previne que se diagnostique o câncer de próstata no estágio avançado.
Ele dá a chance de nós médicos e dos pacientes de serem diagnosticados com câncer de próstata no momento que ainda conseguimos uma cura. Agora, por falar no diagnóstico, aquele paciente hoje que, por exemplo, foi lá, fez o teste, fez o PSA, fez o teste do toque e foi diagnosticado realmente com câncer de próstata, porque a gente sabe que é uma doença, né? Apesar de quando a gente fala câncer, tem gente até hoje que fala assim, não fala nem o câncer, né? Fala aquela doença. Então, assim, tem gente que tem medo mesmo de falar do câncer, mas quando recebe esse diagnóstico, né? Quando recebe essa confirmação que a pessoa tem câncer, a pessoa já pensa logo no atestado de óbito. Como que você percebe isso no seu consultório e como acalmar o paciente nesse momento? Sim, realmente não é fácil. Realmente é muito difícil para nós médicos darmos a notícia. Mas no que quando eu abordo esse tipo de paciente, eu já falo do problema, mas já falo também, já dou a solução. Então, assim, o que eu falo não é um atestado de óbito, de maneira alguma. Tanto é que os números mostram que 90% de chance de cura, né? Então, é um câncer que pode ser curado, ele pode ser tratado e definitivamente não é um atestado de óbito. Agora, outra questão também que a gente percebe muito é que os homens são muito mais relapsos, você até falou agora há pouco, em relação a ir ao médico do que as mulheres, né? Muito mais fácil você levar uma mulher ao médico do que um homem ao doutor, né? Ao médico responsável por aquela área dele. Então, assim, essa questão, porque quando a gente fala em 90%, tem uns 10% aí que não tem cura e que às vezes a pessoa deixou passar, como diz, deixou o pau quebrar e não resolveu nada. Então, como que você percebe também esses 10%? Na maioria das vezes é porque não ia ao médico, é porque realmente não se atentou para a saúde, é porque deixou para lá achando que não era nada? Na verdade, esses 10%, temos casos de pacientes também que fazem os exames e podem ser diagnosticados com um tumor também que não conseguimos cura, né? Porque muitas vezes esse câncer de próstata, algumas vezes esse câncer de próstata é um câncer muito agressivo, ele já é diagnosticado, mesmo as pessoas fazendo tudo certinho, ele é um câncer agressivo que já é diagnosticado como uma doença um pouco mais avançada. De qualquer maneira, tem tratamento para esse tipo de paciente. Agora, voltando à questão do paciente relapso, muitas vezes os pacientes eles têm medo, eles negam que tem algum tipo de doença, alguma doença. Então, eles preferem não ir e não descobrirem os que têm algum problema. Então, tem esse negacionismo. Além disso, existe um pouco, eu acho que é uma questão que está melhorando bastante, é a questão do machismo. Porque esse exame é muito famoso, esse Novembro Azul, todo mundo lembra do dedo, lembra do toque retal, e hoje, assim, muita gente brinca com isso, que eu acho até bem saudável, eu acho que tira um pouco do tabu, mas alguns homens, eles não querem, falam que não vão fazer esse exame por ele ser um exame de toque retal. E eu gosto sempre de falar, o exame de toque retal é um exame indolor, é um exame rápido, um exame que ele pode realmente salvar vidas, sabe? Então, eu tento sempre convencer os pacientes a fazerem o exame de toque e conversarem com o médico, no caso, o urologista. Ok, doutor Renato, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. Chegamos em Pará de Minas e nosso primeiro empreendimento é no bairro São José, um local privilegiado, com muita privacidade, uma linda vista das montanhas e ao mesmo tempo próximo a tudo o que você precisa.
além de uma realização e uma conquista, você vai fazer um investimento certo. No Terra Mares Pará de Minas, você muda sua vida a partir de R$ 197 mil. O Financiados é pela Caixa Econômica Federal, com entrada para a construtora, parcelada em até 42 meses. Depois disso, é só escolher e pronto. Seja bem-vindo ao Terra Mares Pará de Minas. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Chegamos em Pará de Minas e nosso primeiro empreendimento é no bairro São José, um local privilegiado, com muita privacidade, uma linda vista das montanhas e ao mesmo tempo próximo a tudo que você precisa. O Terra Mares Pará de Minas terá apenas 136 unidades disponíveis, sendo que 68 delas serão casas com quintal e as demais serão apartamentos flex. Tanto as casas quanto os apartamentos apresentarão características distintas, o que os tornam ainda mais atrativos e diferenciados. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje.
Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. Bom, e depois de falar sobre prevenção, sobre também diagnóstico, a gente vai falar agora dos tratamentos. Doutor Renato, comenta pra gente hoje como está a questão dos tratamentos, quais são as novidades da medicina, justamente para oferecer um tratamento mais eficaz, mas também humanizado. Bom, hoje quando falamos de tratamento do câncer de próstata localizado, principalmente, nós podemos dividir esse tratamento principalmente tratamento com a radioterapia ou com a cirurgia. Com a radioterapia, como é que seria o tratamento? Através da radiação, o tumor, a próstata inteira, ela é irradiada e essa radiação ela vai gerar uma morte das células da próstata. Então, uma necrose das células da próstata. Você matando as células da próstata, você vai estar também tratando o câncer. Então, seria o racional da radioterapia. Pensando em avanço da medicina da radioterapia, hoje a radioterapia está cada vez melhor, porque os materiais, os equipamentos usados, eles trazem menos efeitos colaterais e melhoram também os resultados oncológicos. Então, hoje a radioterapia está cada vez fazendo menos sessões ao paciente e com menos efeitos colaterais. Bom, falando de cirurgia, nós temos hoje, eu falo 3 modalidades de cirurgia. A cirurgia convencional, né, que é a cirurgia aberta. Através dessa você faz um corte, eu acredito aí nos 4 dedos, assim, um corte de uns 8 a 10 centímetros abaixo do umbigo. Você acessa a próstata e você retira a próstata e depois você reconstrói o trato urinário, porque, como eu disse, a próstata fica entre a bexiga e a uretra. Então você tira essa próstata e coloca a bexiga novamente na uretra para o paciente voltar a urinar normalmente. Seria cirurgia convencional, cirurgia aberta. Outra modalidade de cirurgia seria a cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica é que muitas vezes as pessoas confundem e falam cirurgia a laser. Não é a laser, é a laparoscópica. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos gás carbônico dentro do abdômen do paciente e, através de pinças, nós também fazemos essa retirada da próstata e fazemos a reconstrução do trato. E a terceira, cirurgia robótica, que hoje é o maior avanço da medicina, quando eu falo de cirurgias para a próstata, porque é uma cirurgia muito popular hoje para a próstata no mundo inteiro, porque é uma cirurgia muito parecida com a laparoscopia, em termos de racional mesmo, de o que você faz, você também coloca gás carbônico e você, através de pinças, o cirurgião vai trabalhar dentro da cavidade do paciente. Só que a cirurgia robótica, ela traz ao médico, ao cirurgião, uma amplitude maior de movimentos. O médico ele vai ter uma visão em 3D de todas as estruturas dos órgãos.
da próstata, dos feixes nervosos, da bexiga. Isso facilita e traz mais qualidade para a cirurgia, pois eu acho que com a cirurgia robótica, o médico, o cirurgião, ele consegue ver melhor esse feixe nervoso, por exemplo, da ereção, ele consegue chegar à bexiga na uretra do paciente de uma melhor maneira. Isso é importante principalmente para você diminuir os efeitos colaterais da cirurgia, porque um dos problemas da cirurgia, tanto da cirurgia como da radioterapia, seria a disfunção erétil, né, e a incontinência urinária, que pode ser causado pelo tratamento. Então hoje, com os avanços e com essa cirurgia robótica, eu acredito que as taxas elas vão diminuir, tanto de incontinência como de disfunção erétil, sabe? Os estudos ainda eles não mostram essa diferença entre as técnicas, mas eu vejo hoje na minha prática clínica uma evolução e melhores resultados aí com essa cirurgia robótica. Agora, quando você fala em questão de efeitos colaterais, muitos homens podem pensar assim, mas eu vou tratar isso, mas eu vou perder minha capacidade sexual, ou então eu vou, né, como diz, ter que usar algum tipo de fralda e tudo mais para isso. Então, como lidar com isso, né? O que você tem a dizer aí para o paciente que às vezes fica muito na dúvida e às vezes nem procura atendimento médico por conta dessa questão? Bom, esses são efeitos que eles podem acontecer, né? Então, tanto a disfunção erétil quanto a incontinência, eles vão acontecer na minoria dos casos nos quais os pacientes são tratados cirurgicamente. Isso aí falando com a literatura médica. Então, assim, também não é uma sentença, eu vou operar, vou perder minha masculinidade. Não. A cirurgia ela não vai mexer na parte de libido, né? Então, assim, não é uma cirurgia que ela vai mexer na parte hormonal. Então, assim, a libido vai continuar mesmo. E ela pode alterar a parte de função erétil? Pode, mas não é uma certeza. E, após o tratamento, né, caso o paciente ele desenvolva, a gente também vai fazer um tratamento para a recuperação dessa função erétil. Então, assim, o que eu falo sempre, que o recado que eu dou, nós estamos tratando uma doença, um câncer, que a certeza que nós temos é que se não tratarmos, ele vai evoluir e vai trazer malefícios para a saúde e pode causar a morte. A disfunção erétil, os efeitos colaterais, eles não são uma certeza, sabe? E mesmo se eles acontecerem, eu estarei junto com o paciente para resolver os problemas. Agora, justamente nessa questão que você disse aí, em relação, ela pode levar à morte, né? Em quais casos o câncer de próstata pode levar um homem à morte? Nos casos em que o que é o câncer? O câncer é um crescimento desordenado das células. Então, o câncer ele vai começar localizado, ele vai começar num pedaço pequeno da próstata. Só que as células do câncer, o corpo ele não tem controle. Então elas vão crescendo. E elas vão crescendo, elas podem sair da próstata e muitas vezes, se não tratada, ela vai sair da próstata, pode ir para os vasos sanguíneos, para os vasos linfáticos, chegar até os ossos e nisso vai tomando o corpo inteiro do paciente. O que se chama aí de metástase. Metástases. Então, assim, como que o câncer leva à morte? Através das metástases, porque o câncer ele cresce desordenadamente. As metástases elas vão se espalhar pelo corpo e essas metástases, esse câncer que vai se espalhando, ele vai tomando o lugar das células saudáveis e as células saudáveis vão parando de funcionar porque esses órgãos foram cometidos pelas metástases, pelas células do câncer. Isso vai levar o paciente à morte. Bom, e a gente está falando muito nessa questão de próstata, né? A gente sabe que novembro é um mês aí, novembro azul, que se fala muito nisso. E aí a impressão que dá é que acabou novembro, tá tudo certo, ninguém mais toca nesse assunto. Vale ressaltar que a prevenção, ela ocorre o ano todo. Então você não precisa somente visitar o urologista no mês de novembro. Se você puder, vai no mês de novembro, mas você também tem que ir, pode ir em qualquer mês, o ano todo praticamente, né? Com certeza. Eu tenho muitos pacientes que eles são muito disciplinados. Tem gente que gosta de ir em janeiro, tem gente que gosta de ir em fevereiro. Vou esperar o carnaval e vou.
Meu aniversário é junho. Uma semana sempre antes do meu aniversário, eu sempre vou. O importante é isso, é a dica que eu dou. Ter uma data específica que o paciente faz os exames e visita o médico, né, o urologista. Isso é fundamental. Bom, nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que está em casa, quiser saber mais informações, ou então até mesmo quiser marcar uma consulta, como que pode fazer? Será um prazer. Meu nome é Renato Corradi, né, tem o meu site, que é fácil, digitando no Google Renato Corradi, vai ter, meu site é www.drrenatocorradi.com.br, e lá vai ser direcionado para minhas redes sociais, para o consultório, e vai ser um prazer aí atender quem precisar. Bom, doutor Renato, nosso tempo realmente está curto. Quais são aí as suas considerações finais para o nosso público? Bom, o principal, assim, é um assunto longo, mas sempre o recado que eu gosto de deixar é para todas as pessoas cuidarem da saúde. Tá? Independente da idade, as pessoas elas devem buscar se exercitar, devem manter a mente ativa, alimentar bem, ter um sono condizente com o que o corpo dela precisa, e sempre prestar atenção nos recados que o corpo dá. Às vezes a pessoa está muito cansada, muito estressada, ela tem que ver que isso aí não está legal, dá uma parada, repensa a vida. E Novembro Azul, homens, a partir de 50 anos, não tem jeito, tem que ir ao urologista e fazer os exames aí de rastreamento. Tá certo, doutor Renato, obrigado mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de ter vindo de BH até aqui aos nossos estúdios para prestar esse serviço para a população, e volte mais vezes. Muito obrigado, Henrique, obrigado a todos aí pelo tempo, e foi um prazer aí estar com vocês. Prazer foi nosso, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial no 379-9993-3060. Você que está aí com o YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ativa o sininho, e sempre que tiver novidades como esse programa aqui, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com seu Instagram ou também Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!